Fala galera, estamos de volta aqui com mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, estaremos vendo de forma bem resumida o que é a corrente elétrica. Vamos entender o que seria essa corrente elétrica. É o nome que se dá ao fluxo ordenado de portadores de cargas elétricas, ou seja, é o fluxo de elétrons livres dentro de quê? De um condutor. Observem aqui. Eu tenho aqui a imagem de um condutor. Cada elétron aqui nesse condutor está se movimentando para um lado, ou seja, eu tenho um movimento o quê? Desordenado. Quando eu tenho um movimento desordenado dos elétrons, eu não tenho a presença de corrente elétrica, ok? Eu não tenho corrente elétrica. Para que tenha corrente elétrica, o que é necessário? Ligar esse condutor a uma DDP, a uma tensão elétrica, a uma diferença de potencial. Basicamente, é ligá-lo a uma bateria. Uma bateria é uma fonte de tensão elétrica. Só vocês pensarem, pode ser bateria, pensando em um carro, em uma moto, pode ser na própria rede elétrica, né? Quando a gente imagina a casa como um circuito elétrico, pode ser lá na rede elétrica que passa lá no poste, né, de energia elétrica, ou poderia ser pilha. Tem alguns aparelhos que funcionam a pilha. Assim, observem que após ligar esse condutor elétrico em uma tensão, todos os elétrons vão estar se movimentando, observem aqui as setazinhas para o mesmo lado. Ou seja, nós temos um movimento ordenado. Quando nós temos um movimento ordenado, é porque nós temos a presença de quem? De corrente elétrica. Assim, para que haja corrente elétrica, o condutor deve estar ligado a uma tensão elétrica, a uma bateria, a uma pilha, a uma tensão elétrica, para que o movimento dos elétrons seja ordenado. Se o movimento estiver desordenado, eu não tenho corrente elétrica. Vamos entender agora uma convenção que ficou estabelecida. A corrente elétrica ela vai ter dois sentidos: o sentido real e o sentido convencional. O sentido real vai ser o movimento de quem? Dos elétrons. Os elétrons, gente, eles sempre vão se movimentar do polo negativo para o polo positivo. É só a gente observar. Em uma pilha, por exemplo, eu tenho o polo positivo e o polo negativo. Ou seja, os elétrons vão sair do polo negativo e vão para o polo positivo. Eles vão percorrer, vão fazer esse movimento. O sentido real, do negativo para positivo, beleza? É um movimento, o próprio sentido do movimento dos elétrons. Já o sentido convencional ele é o inverso. Ele vai sair do polo positivo e vai até o polo negativo. Sentido real vai do positivo para o negativo. Observe, sentido real e sentido convencional são um contrário um do outro. Enquanto o real é do negativo para o positivo, o convencional é do positivo para o negativo. Nós podemos ainda determinar a intensidade da corrente elétrica. Como é que a gente vai fazer isso? Através dessa formulazinha, que ela me diz o quê? I é igual a Q sobre delta T. Esse Izinho vai ser a intensidade da corrente elétrica. Ele é dado em ampere, representado pela letra A. O Q vai ser a quantidade de carga, representado por quem? Por Coulomb, que é a letra C. E o ΔT é o intervalo de tempo que vai ser dado em segundos, ok? Essa intensidade nada mais é do que uma contagem. Como se nós tivéssemos aqui, ó, no meio de um condutor, observe
que todos os elétrons estão se movimentando para o mesmo lado. Essa intensidade vai contar quantos elétrons vai estar passando por essa seção transversal, ou seja, vai estar passando por esse fio, ok? Vamos resolver alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aqui. Pela seção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 40 coulomb. Em quanto tempo? Em 8 segundos. Nós vamos determinar quem? A intensidade da corrente elétrica. Primeira coisa, nós vamos determinar a intensidade da corrente elétrica. Nós não sabemos. Quais são os dados que eu quero? Eu tenho que saber quem é a carga e tenho que saber quem é meu delta T. Olhando para a questão, ela me disse que a carga são 40 coulomb. E o tempo? 8 segundos. Ok? Sabendo dessas duas informações, é muito simples de determinar a intensidade da corrente elétrica. Eu tenho que a intensidade é a carga dividida pelo tempo. A intensidade da corrente vai ser igual. Valor de Q é 40, valor de T é 8. Intensidade da corrente elétrica vai ser igual. 40 dividido por 8, eu tenho 5 amperes, né? Que é a nossa unidade. Logo, a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor é 5 amperes. Observem como foi bem simples de determinar. Só precisamos identificar quem é a carga e quem é o tempo. Vamos aqui para o exemplo 2. Numa seção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 10 coulombs a cada 2 segundos. Nós vamos calcular quem? A intensidade da corrente elétrica. Vamos calcular a intensidade, nós não sabemos. Quem é a nossa carga? Eu olho lá na questão, é 10 coulomb. Quem é o tempo? A variação de tempo é 2 segundos. Identifiquei isso aqui, é simples demais. Ó. Só substituir na fórmula. Intensidade é igual a carga dividida pelo tempo. Valor de I vai ser igual. Quem é a carga? Eu tenho 10. Quem é o tempo? É 2. Intensidade da corrente elétrica vai ser igual. 10 dividido por 2, 5 amperes. Ou seja, a cada 2 segundos, eu tenho uma intensidade da corrente elétrica de 5 amperes. É bem simples de se determinar. Só precisa apenas identificar os valores, substituir e efetuar uma divisão. Vamos agora para o exemplo 3. O exemplo 3 ele é um pouquinho diferente. Vamos observar aqui. Ó. Um fio condutor é atravessado por uma corrente de 1 amperes. Observe agora, gente. A questão já me diz quem é o valor da corrente elétrica. É 1 ampere. Durante um intervalo de tempo de 1 minuto, ou seja, 60 segundos. O tempo, ele sempre deve estar em segundos. Logo, 1 minuto tem 60 segundos. Sempre que estivermos trabalhando aqui, gente, o tempo sempre deve estar em segundos, ok? Por isso que eu vou usar quem? O 60. O que é que a questão me pede? Determine quem? O módulo da carga elétrica, ou seja, nós vamos determinar quem? O valor de Q. Observem que agora nós vamos utilizar a mesma fórmula. A diferença é o quê? Que nós sabemos quem é a intensidade, vamos determinar o valor de Q. É bem simples também, ó. Substituindo. Qual é o valor de I? É 1. Vai ser igual que nós não sabemos. Quem é o tempo é 60. Eu tenho 1 é igual a Q dividido por 60. Quando nós temos uma igualdade entre duas razões, nós multiplicamos meio pelos extremos. Lembrando que aqui embaixo eu tenho 1 subentendido. É só efetuar essa multiplicação. Q vezes 1 vai ser o próprio Q. Vai ser igual 60 vezes 1, eu tenho 60. Logo, a carga elétrica desse fio é 60 coulombs. Observem,
Nesse caso, em vez de nós determinarmos a intensidade da corrente elétrica, a questão pediu para a gente determinar quem? A carga. Utilizamos a mesma fórmula, só muda um pouco porque aqui eu tenho que multiplicar meios pelos extremos, mas é bem simples e bem fácil de resolver. Vamos aqui para mais um exemplo. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de 8 amperes. Eu já tenho aqui minha primeira informação. A intensidade da corrente elétrica é 8 amperes. Durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Já tenho aqui minha segunda informação. O tempo é 3. Se eu tenho o I e o ΔT, a questão só vai poder estar pedindo quem? O quê? Vamos observar. Determine o valor de quem? Da carga elétrica. Ou seja, vamos determinar o valor de Q. Aplicando na fórmula, I vai ser igual a Q sobre ΔT. Quem é o valor da intensidade da corrente elétrica? É 8. Quem é o Q? Nós vamos calcular. Quem é o ΔT? É 3. Simples e fácil. Lembrando que abaixo do 8 eu tenho 1 subentendido. Multiplicando o meu pelos extremos. Ó. Q vezes 1 é Q. 8 vezes 3 é 24. Ou seja, a carga elétrica desse fio metálico é 24 coulombs. Observem aí. Fizemos 4 exemplos. 2 determinando a intensidade da corrente elétrica e 2 determinando quem é a carga elétrica. Utilizamos para todos esses exemplos a mesma fórmula. Só muda o quê? Quem eu estou querendo encontrar vai depender muito da questão. A aula de hoje, basicamente, era para isso. Conhecer o que é a carga elétrica, quais os seus sentidos e como determinar a intensidade da corrente elétrica, né? Que a gente fez aí 4 exemplos. Por hoje era apenas isso. Bons estudos e até a próxima.